Olá a todos, bem-vindos. Importa referir o papel importantíssimo que a China tem tido e espera-se continue a ter na construção do novo mundo multipolar. Creio que é muito interessante, além de ser importante, seguir o caminho da construção da nova Rota da Seda, que pode mobilizar o desenvolvimento económico de várias nações e de regiões do mundo que muito necessitam desse desenvolvimento. Dizem alguns, bom, mas isso é porque convém aos interesses da China. Não se vê países que façam coisas contra os seus próprios interesses. O problema não é esse, evidentemente. O problema é ver se a construção de um projeto por um país, ou chefiado, dirigido por um país, para progredir e para ter êxito, os seus lucros, as suas mais-valias produzidas, vão apenas ou sobretudo para esse país, ou se, diferentemente, é possível aos outros países que nesse esforço de concretização participam, também poderem usufruir de uma parte correspondente a esse esforço, em lucro, em novo desenvolvimento, em novas condições para o crescimento económico e social desses países. E parece que isso é o que pode acontecer com este grande projeto, evidentemente que está sendo prejudicado de várias maneiras, entre as quais também a própria a consequência da guerra da NATO contra a Rússia na Ucrânia, mas lá se vai desenvolvendo. Poderia até Portugal, creio, poder ter alguma vantagem com a concretização em maior completude desse projeto, e podemos nos lembrar de retomar aqui uma ideia que nos anos 90 foi bastante falada, que era o ressurgimento, nos anos 90, já depois da queda da União Soviética, o ressurgimento de uma linha de desenvolvimento comercial com consequências no crescimento industrial e outros, que consistiria nessa linha que passava pela Rússia e ia mais para o Oriente e que se dizia poder ser de Lisboa a Vladivostok e, portanto, com essa relação direta com a própria nova Rota da Seda orientada, digamos, pela República Popular da China. Creio que é interessante verificar que os negócios conduzidos pela China com outros países da Ásia e com os países da África, onde tem havido uma influência grande dos interesses chineses no desenvolvimento dos países africanos e em outros países da Ásia, pode verificar-se como o grau de satisfação desses países com a concretização dos negócios com a China é bastante superior àquela que se verifica quando os negócios são com os Estados Unidos ou com a França. Na verdade, isso é comprovável através das declarações dos próprios dirigentes desses países. Existe a ideia desses dirigentes de que os chineses respeitam muito mais os povos e os países africanos do que os países do Ocidente, e os negócios são mais úteis e mais frutuosos
porque há infraestruturas que são deixadas nesses países, há formação que é produzida para trabalhadores desses países e os resultados, mais ou menos diretamente, têm a ver com necessidades para o desenvolvimento desses povos e desses países. E isso é extremamente positivo. Portanto, a cooperação com os chineses dá bons resultados para com quem com eles coopera. Isto dito, na generalidade, pelos dirigentes dos países que negociam com a China. E o crescimento, o alargamento dos BRICS vai ser certamente uma condição nova e também ela determinante para que a multipolaridade seja uma realidade. A multipolaridade com a desdolarização e o surgimento de possibilidades de negócio entre os países mais saudáveis e mais atinentes com a defesa dos interesses dos próprios países, sem a necessidade de obedecer a ditames imperialistas. Lembramos-nos que, portanto, há um conjunto já largo de países que já manifestaram, um número crescente de países que manifestou já a sua vontade de aderir aos BRICS. Nos últimos dias foi anunciada a vontade do Egito fazer essa entrada. A seguir, a Argentina, a Arábia Saudita, ao Irão, à Indonésia, ao Paquistão. E alguns dizem que já há uma lista de 30 países. E, por outro lado, não podemos esquecer a provocação norte-americana que se mantém à China a propósito de Taiwan. Convém lembrar que a ideia de uma única China é algo que é do acordo da Organização das Nações Unidas, é acordada pela maioria dos países do mundo, incluindo pelos Estados Unidos da América. E, portanto, não podemos compreender como apenas uma provocação as intenções da atual administração americana. É uma provocação altamente perigosa e parece que os atuais dirigentes norte-americanos querem mesmo que a provocação dê como resultado a abertura de violência bélica entre os Estados Unidos e a China, o que seria uma nova tragédia para o mundo. Por último, não podemos deixar de apreciar a conduta do governo português em relação a esta matéria, a esta situação. E, em vez de observarmos uma posição autónoma, soberana do governo português, verificamos o seu alinhamento com a nova campanha de construção de uma sinofobia levada a cabo pelos norte-americanos, pelos dirigentes norte-americanos e seguida por governos da Europa e também seguida pelo governo português. Uma sinofobia que segue e se junta à russofobia que fez, de facto, o seu caminho na Europa. Ora, um exemplo dessa cedência, dir-se-ia, vergonhosa do Estado português às exigências do imperialismo norte-americano é a nova definição política do governo português face ao desenvolvimento da rede 5G que, muito saudada até 2019,
tudo estaria de acordo em que fossem as empresas chinesas e já, portanto, firmadas no nosso mercado e prontas a investir, com especial posição da Huawei, grande empresa chinesa que tem milhares de clientes em Portugal e muitos outros no resto da Europa, pois parece que esse quadro de bem-querença se modificou e agora consta que a Huawei é uma empresa duvidosa, pertencente a um estado de risco que deve fazer levar muitas reticências no desenvolvimento dessa importante infraestrutura nas comunicações. É triste que o governo português, ao invés dessa posição que poderia ser útil para o desanuviamento, para o livre comércio entre todos os países e, em última instância, para a paz no mundo, ao invés dessa posição autónoma, mantenha e até reforce esta linha de alinhamento na vassalagem vergonhosa com o imperialismo americano.